gente! Como eu contei pra vocês no vídeo anterior, como eu descobri que meu bebê estava morto na barriga, agora eu vou contar pra vocês como foi o meu processo de aborto. Então, eu fiz a ultrassom morfológica na terça-feira e ele estava sem vida. E na quarta eu fiz a confirmação disso com a minha obstetra, como eu contei no vídeo anterior. E na mesma quarta-feira, à tarde, eu me internei para fazer o aborto no hospital da Unimed aqui da minha cidade, de Petrolina. E foi difícil, porque é complicado perder um filho, gente. E aí você ir para o hospital para fazer um parto de um filho que você não vai trazer para casa, nossa, eu acho que é muito mais complicado, muito mais difícil. E a gente nunca vai estar preparado para esse tipo de coisa. Então a médica me examinou, me internou e eu levei as minhas ultrassons, estava com 13 semanas de gestação. E me internei, fui pro quarto, por volta de 8 da noite começaram a introduzir a medicação, que é via vaginal. E começou e estava tudo bem, o meu marido estava me acompanhando, claro. E começou a colocar a medicação, eu não sentia nada, meia-noite eu não sentia nada. E tava colocando a cada 6 horas, ia colocar acho que 4 vezes. A cada 6 horas ia colocar. Eu sei que na terceira vez, já era por volta de 4 da manhã, eu não consegui mais deixar que ela colocasse a outra medicação, porque eu estava sentindo umas cólicas, mas quando apertava doía ainda mais. E daí só pioraram. Começaram umas cólicas leves. 5 minutos depois elas viraram contrações. 10 minutos depois ela era uma contração forte. 15 minutos ela era uma dor insuportável. Sabe a dor que você vai parir um filho? Que eu fiz uma cesariana, mas eu passei pelo processo de parto normal, senti todas as contrações. Não a de expulsar o bebê, mas senti. Então eu sei o que é uma contração. E aí começaram as contrações, gente, e só piorava, e só piorava. De forte passou para muito forte, até que ficou insuportável. Às 6 da manhã eu estava desmaiando de dor. Eu passei mal. Sabe aquela pré-síncope, que é quando você tem a sensação que vai desmaiar? Você sente todos os sintomas, mas você não desmaia. É como se o mundo fosse acabar naquele momento. É como se você fosse morrer. É um suor frio, o sangue inteiro some de você, você tá gelada, totalmente pálida. O mundo está girando e você está se afundando. É mais ou menos assim. Então a dor era tão forte que eu não conseguia parar. E toda hora eu tinha uma pré-síncope e eu falava que não aguentava mais. E pelo amor de Deus, façam alguma coisa, que eu não aguento mais. E era muita dor. E aí a contração ia, passava e ficava só uma dor, forte, mas uma dor. 2 minutos depois, e outra contração, e outra, e mais outra, e mais outra. Nossa, eu acho que, olha, eu já fiz 7 procedimentos cirúrgicos na minha vida, no corpo. Mas eu nunca senti tanta dor como foi para parir esse bebê que estava morto na minha barriga e só tinha 13 semanas. Então, pessoal, como é que eu vou falar pra você? Descrever a sensação. Acho que não tem como descrever. Mas aí fiquei de 4 da manhã até 8 da manhã com todas essas dores. E aí, por volta de 8h30, mais ou menos, eu tô falando os horários que eu tinha um relógio bem grande na minha frente. E por volta de 8h30, mais ou menos, as dores aliviaram. Só que enquanto todo esse período que eu estava com muita dor, tava saindo muito sangue. Só que só sangue normal, sangue normal. E por volta de 8h30, as dores pararam. Aí eu tirei um cochilo. Quando eu me apercebi que as dores tinham passado, eu já tinha tirado um cochilo, já eram umas 9 da manhã. E eu estava sentindo que alguma coisa tinha descido, que tinha alguma coisa, que eu estava leve, sabe? Que já não, o bebê já não estava mais na minha barriga. E aí eu fui no banheiro. E quando eu fui no banheiro, o corpinho caiu no chão do banheiro.
E eu acho que aí foi o pior momento, porque você saber que passou por tudo, por todas aquelas dores, por todo o sofrimento, para parir um bebê que você não vai levar para casa, que não tem vida. E aí, quando eu peguei do chão aquele corpinho que media mais ou menos a palma da minha mão, completamente inteiro, completamente formado e pálido, muito pálido, sem vida nenhuma. Ai, desculpa, 2 meses e ainda não consigo. E aí, gente, eu tive que pegar pra medir, né? E aproveitei e eu olhei o sexo, era menino. E era o sonho do meu marido, né? Só ter menino. Eu, na verdade, não tinha preferência, porque quando é saudável, a gente não tem. Eu, pelo menos, não tinha preferência de ser menino, menina, era indiferente pra mim. Mas aí, eu peguei o corpinho do chão, coloquei na pia e chamei a enfermeira, porque elas precisam fazer uma descrição do corpo e veio me perguntar se eu queria levar pra casa pra enterrar. Mas eu não queria. Eu só queria encerrar aquele dia, encerrar aquele ciclo que estava sendo tão sofrido, tão doloroso para mim. Então, a partir daí começou a descer muito sangue, muitos coágulos de sangue, muitos. E fui aguardar a curetagem. Como eu não tinha comido nada, eu fiquei de jejum. Por volta de 1 da tarde, fui fazer a curetagem, que é um procedimento com anestesia geral, que ele vai fazer uma limpeza do útero, vai tirar a placenta que estava se formando, que estava em desenvolvimento, na verdade. Fiz a curetagem por volta de umas 2h30, voltei pro quarto, meio sonolenta, aí tranquilo. Fiquei no quarto, mas sem nenhuma dor, sem nenhum sofrimento físico. Mas o meu coração só pensava naquela imagem, que eu inclusive não quis tirar foto, porque eu não queria ficar olhando. E não queria ter passado por aquilo, não queria que aquela fase ficasse com lembranças na minha vida. Aí não tirei nenhum tipo de foto. E dormi no hospital, né? No outro dia, tive alta, fui pra casa com a documentação de alta, curetagem tudo ok. Fui pra casa. E isso era na sexta-feira, E o Natal seria na terça-feira. No sábado e domingo, tudo certo, fiquei em casa de repouso. O médico recomendou apenas que não fizesse grandes esforços, tipo pegar peso, muitos agachamentos, mas o restante vida normal, exercício físico depois de 1 mês e vida tranquila. Na segunda-feira eu fui no centro da minha cidade, fui até fazer a rematrícula da faculdade e aproveitei e passei na loja de chocolate, da Cacau Show, para comprar um chocolate. Quando eu estava na loja, eu estava sentindo uma leve cólicazinha e do nada eu percebi que estava descendo alguma coisa da minha vagina e senti um frio nas pernas. Gente, sabe aquela sensação que você fez xixi na roupa? Só que xixi é quente, sangue não é quente. E um negócio frio descendo na perna e eu olhei assim pra baixo e tava escorrendo sangue na minha perna. E eu tava na fila pra pagar. E aí eu não conseguia mais nem ir nem vir. Eu fechei a perna e fiquei aqui parada. Só peguei o celular e liguei pro meu marido, que inclusive não tava nem dirigindo. Pedi pra ele voltar de imediato, que eu estava sangrando. E aí, quando eu saí da curetagem, fui pra casa, era um sangramento bem levinho, que mal sujava o absorvente. E do nada aparecer esse tanto de sangue, essa quantidade. E ainda assim eu estava de absorvente e ele chegou e as pessoas ficaram preocupadas se eu estava bem. Eu, não, gente, eu fiz um aborto recente, estou tendo uma hemorragia agora.
Eu só preciso sair daqui pro carro. Aí nem paguei o chocolate, nem nada, só entrei no carro, fui embora pra casa. Forrei uma sacola no banco e sentei. Quando cheguei em casa, fui tomar um banho e desceu muito sangue. Muito, muito assim, que eu quero dizer, assim, um meio litro literalmente, de coágulos e sangue. E era muita coisa, muita. E aí tomei banho e fui pra urgência. Quando cheguei lá na urgência, eu já estava com muita dor. Era muita dor, não era pouca, não, era muita. Outras contrações, como se eu fosse parir um outro bebê. E aí, a médica me examinou. Quando ela fez o toque, é como se estivesse arrancando o meu útero fora, porque eu tinha passado por um aborto. Aí depois eu tinha passado por um procedimento invasivo, que era a curetagem. Agora ela estava invadindo o meu corpo. Era uma sensação de que estava arrancando tudo. E ela falou: tem muito coágulo, mas é muito, que nem que eu queira.